Estamos de volta com o Jornal da Cidade e agora nós iríamos abordar os destaques policiais, com os registros da Polícia Militar em Paracatu nas últimas 24 horas. Mas sabe por que nós não vamos falar sobre as ocorrências policiais hoje? Olha só, porque não houve registro de ocorrências de destaque nas últimas 24 horas, felizmente aqui em Paracatu, segundo aí o balanço divulgado pelo 45º Batalhão de Polícia Militar. Isso sim é uma excelente notícia para a nossa comunidade, Só foram registradas aí 2 ocorrências nesse período de 24 horas aqui em Paracatu, sendo uma delas de perda de documento e uma outra de uma motocicleta com a documentação vencida. Isso prova que o empenho dos militares aí, dos órgãos de segurança pública do município surtiram efeito positivo. Parabéns aí, então a todos os militares por esse importante dado que nós acabamos de apresentar aqui para os nossos telespectadores, esses dados aqui da nossa cidade. A PM está caminhando aí, sem sombra de dúvidas, para o 24º mês consecutivo aí, registrando redução nos números de crimes aqui em Paracatu, uma notícia muito boa também. Além, é claro, de parabenizar a Polícia Militar, parabenizar também os órgãos de segurança pública aqui do nosso município, eu quero parabenizar também toda a comunidade de bem que participa e ajuda a combater o crime aqui em nossa cidade. Sabe como? Através das denúncias. Isso faz toda a diferença. Você viu aí, que nas últimas 24 horas não tivemos nenhum registro, Eu tenho sempre tocado aí nessa tecla aqui no Jornal da Cidade. Continuo falando, reforçando a importância da comunidade de bem, é claro, denunciar autores de crimes e atos criminosos aqui em Paracatu. Continue ligando no telefone 181 ou então no telefone 90. Você, é claro, não precisa se identificar. Tá aí uma boa notícia, uma notícia que eu gostaria sempre de falar aqui todos os dias no seu Jornal da Cidade. E por falar em trabalho dos órgãos de segurança pública, olha só, após receber um comunicado da Polícia de São Paulo e também da Polícia do Sul do país, a Polícia Civil aqui da região Noroeste, em uma mega operação, conseguiu desarticular um esquema milionário que fraudava internet. O balanço desse trabalho foi apresentado na manhã de hoje em uma coletiva de imprensa na Delegacia de Polícia. Veja só. Houve na cidade de São Paulo um furto grande numa planta de operadora de telefonia em que vários equipamentos de transmissão de dados foram subtraídos. A quadrilha de São Paulo que efetuava a venda foi presa, e as investigações seguiram e chegaram na cidade de Pouso Alegre. Em Pouso Alegre foram recuperados diversos aparelhos furtados dessa planta, e havia informações de que aqui em Paracatu, João Pinheiro e Guarda-Amor a situação também era idêntica, ou seja, esses equipamentos, parte dos equipamentos também teria vindo para a nossa área aqui. Com o apoio de algumas equipes técnicas aí, das operadoras, nós pudemos fazer os levantamentos e confirmar essa informação. Então foram representados por mandados de busca, principalmente nas antenas, numa sede de provedor de internet. Os sinais foram cortados ontem, e os aparelhos que tinham indícios de ilegalidade foram retirados das antenas e apreendidos. Vários deles continham o logotipo das operadoras, Oi, Claro, TIM. Então a gente até pede que essas pessoas dessas operadoras entrem em contato com a delegacia para que possam identificar e a gente possa restituir. São aparelhos de valor agregado muito alto, estimado em R$100 mil cada aparelho, totalizando a apreensão aí a um valor superior a R$2 milhões. A gente prossegue com as investigações, tendo em vista que os indivíduos daqui de Paracatu, João Pinheiro e Guarda-Amor alegaram que não tinham conhecimento, pois não são proprietários efetivamente desses aparelhos de retransmissão de dados, e foram ouvidos aqui na delegacia. Foram 4 conduzidos, foram ouvidos e foram liberados, e apontaram um mesmo empresário como o proprietário desses equipamentos. Então, a partir de agora, a investigação se direciona realmente a esse indivíduo aí. E
os indivíduos aqui de Paracatu, de São Paulo e de Pouso Alegre, eles fazem parte, são as mesmas pessoas ou eles fazem parte da mesma quadrilha? Na verdade, eles têm o fornecedor de equipamento em comum, que se encontra preso na cidade de São Paulo. Ele repassou os aparelhos. Inclusive, nas oitivas que foram procedidas aqui em Paracatu, um dos donos da empresa de provedor de internet falou que teve contato pessoal com esse indivíduo que foi preso, negociando os equipamentos de uma das operadoras de telefonia. Quais são os próximos passos dessa operação? Nós estamos, nesse momento, cumprindo mais um mandado de busca em outra antena, em que já foram identificados vários equipamentos também pertencentes a operadores de telefonia móvel, que friso, esses equipamentos não especificamente das operadoras de telefonia móvel têm uma capacidade agregada muito grande, então eles não são vendidos no mercado regular, ou seja, eles não têm autorização para ser vendidos a esses provedores pequenos aqui das cidades menores, Só para esclarecer, então, essa outra apreensão é aqui em Paracatu? Não, a apreensão que está em curso é na cidade de Vazante, na antena principal de Vazante, no morro. Tá aí mais uma bela ação dos órgãos públicos de segurança pública aqui da região noroeste, Parabéns aí à atuação da Polícia Civil que desarticulou esse esquema milionário que fraudava a internet, não só aqui em Paracatu, mas também em outras cidades da região. Parabéns aí, muito obrigado aí ao delegado regional Tiago Veiga Ludwig, que recebeu a nossa equipe de reportagens aí para fazer um balanço aí desse brilhante trabalho que foi realizado na região noroeste. Parabéns mais uma vez à Polícia Civil. E olha só, feminicídio é o assassinato de uma mulher pela condição de ela ser mulher. Suas motivações mais usuais são o ódio, o desprezo ou o sentimento de perda do controle e da propriedade sobre as mulheres, comuns aí em sociedades marcadas pela associação de papéis discriminatórios ao feminino, como infelizmente é o caso que vemos com frequência aqui no nosso país. No Brasil, só em 2019 os casos de feminicídio subiram cerca de 12%. Diante dessa situação, aí, a nossa equipe de reportagens foi conversar com a delegada de Polícia Civil, a Thaís Regina, para entender esse crime, a pena aplicada e também saber como está a situação dessa violência contra a mulher aqui em Paracatu. Feminicídio é o homicídio praticado contra a mulher em decorrência do fato dela ser mulher, misoginia ou discriminação de gênero. Só em 2019 houve um aumento de 12% dos casos de feminicídio no Brasil. A cada 2 horas, uma mulher é morta no país. É inserido no ordenamento jurídico através de uma alteração legislativa mais recente, de 2015, que trouxe como qualificadora, mais uma qualificadora do crime de homicídio, aqueles crimes praticados contra a mulher em razão de condições do sexo feminino, praticado por agressores contra mulheres em razão do sexo feminino. Como anda a situação da violência doméstica em Paracatu? Há muitos casos de violência doméstica? A questão da violência doméstica é um problema nacional, A incidência é alta. Em Paracatu, o crime de feminicídio, nós não temos uma incidência tão alta. Esse ano, por exemplo, nós não temos notícia, nem modalidade tentada, nem consumada. Mas os crimes de ameaça, lesões corporais de natureza leve, esses são constantemente relatados aqui na delegacia em sede de plantão, que também caracterizam agressões verbais, agressões físicas, todas elas constituem crime. E quando praticadas em âmbito de violência doméstica e com incidência da violência de gênero, praticada pelo agressor em razão da vítima ser mulher, estão todas enquadradas na Lei Maria da Penha. Aí teve uma importante alteração legislativa também com relação às medidas protetivas, que anteriormente o descumprimento dessas medidas protetivas ela não era considerada por muitos como crime. Alguns, havia entendimento também doutrinário, até minoritário, de que caracterizaria o crime de desobediência à ordem judicial.
porém era um entendimento minoritário, havia divergência. Foi feita uma alteração legislativa também e foi criado um tipo específico para o descumprimento da medida protetiva como crime, né? Inclusive sem a possibilidade de arbitramento em sede de delegacia pela autoridade policial. Então, hoje, aquele agressor que tem uma medida protetiva imposta em seu desfavor e as descumpre, se ele for preso naquele momento, ele é conduzido à delegacia, é feito é lavrado o auto de prisão em flagrante, delito, e não há possibilidade de arbitramento de fiança para ele em sede de delegacia, somente em sede de análise judicial. Então, também foi um avanço legislativo visando proteger essas mulheres que ficam reféns desses agressores. Doutora, quem sofre esse tipo de violência, como faz para denunciar? E também tem aqueles casos que as pessoas, por exemplo, um vizinho ou um parente sabe daquela violência, eles podem denunciar? Sim, é extremamente importante noticiar o crime às autoridades policiais, né? No caso de agressões físicas, como a gente entende o crime de lesão corporal, ainda que de natureza leve, esse crime ele é de ação pública incondicionada. Então, um vizinho, qualquer pessoa que tenha conhecimento, ela pode noticiar o crime. E através do 181, essa pessoa pode informar o crime de maneira apócrifa, ela não precisa se identificar, porque às vezes a pessoa sempre tem o receio de interferir. Mas a pessoa que tem conhecimento de alguém que é vítima de violência doméstica, pode noticiar e deve noticiar, né? Precisa de coragem. E nos casos, em algumas agressões verbais, até agressões patrimoniais, elas demandariam representação da própria vítima. Então, é necessário que elas tenham o interesse em representar. Mas a mera notícia desse fato também pode ser feito e aí vai ser apurado. Caso ela não queira representar, não terá continuidade. Mas é importante, sim, noticiar esse tipo de agressão à polícia, até para que seja feito contato com a vítima. Mais uma vez, reforçamos a importância da participação da comunidade, como bem enfatizou aí a delegada a doutora Thaís. Você tiver alguma informação, denuncie, né? Apesar de que a vítima precisa representar contra o agressor, né? Você denunciando aí já intimida, né, esse agressor a continuar cometendo crimes, né, contra aí, as mulheres, né, mãe, irmã e até mesmo companheiras, cônjuges, esposas, né? Enfim, a participação da comunidade, mais uma vez, é muito importante nas denúncias 181 ou então 190. O descredenciamento de hospitais e serviços hospitalares pelos planos de saúde preocupam o consumidor. Porém, segundo a norma, os planos têm que oferecer alternativas aos pacientes. Patrícia vai dar à luz a partir do dia 22 de junho, um dia depois do hospital escolhido deixar de ser coberto pelo plano de saúde. O Hospital e Maternidade Brasil de Santo André está prestes a ser descredenciado pela AMIL. E agora, no fim da gravidez, depois de ter feito todo o pré-natal, ela corre o risco de ter que mudar de maternidade e até de médico. Tenho um problema de saúde, hoje eu passo por uma gravidez de risco. E o meu neurologista, ele é médico do Hospital Brasil. Então ele iria acompanhar o parto junto com o meu ginecologista. E isso não vai mais poder ser feito porque ele não tem como ir para São Paulo. Nenhum dos dois, na verdade, tem como ir para São Paulo. A AMIL anunciou que vai descredenciar 10 hospitais da rede de atendimento a partir do dia 21 de junho. 7 deles no Rio de Janeiro e 3 na Grande São Paulo. Além disso, também vai, a partir do dia 21 de junho, descredenciar parte dos serviços prestados em 5 hospitais paulistas, um no Distrito Federal e um em Pernambuco. Significa que o paciente pode não ser atendido pela especialidade que precisa, apesar do hospital ainda constar na rede do plano de saúde. Essa prática, aliás, é comum. A análise dos hospitais é feita pelo próprio plano, que decide se dá a cobertura ou não, dependendo de critérios como o retorno financeiro. De acordo com a lei federal que rege os planos de saúde, o hospital descredenciado deve ser substituído por outro equivalente e o consumidor tem de ser avisado com pelo menos um mês de antecedência. A preocupação é se eles realmente serão equivalentes e o consumidor
pode muito pouco, apesar do reajuste dos planos de saúde ter quase dobrado nos últimos 18 anos. A troca ela é possível, mas o que está nos deixando um pouco aflitos é a ausência de indicação do substituto. Lembrando que essa avaliação da equivalência do hospital substituto tem que ser feita pela ANS. Agora, quem estiver em tratamento em algum dos hospitais descredenciados pode exigir a continuidade do acompanhamento na mesma unidade. O ideal seria ela entrar em contato com o médico responsável e ele justificar a necessidade de concluir o atendimento naquela unidade. No caso da Patrícia, isso não funcionou. Eles optaram em não trabalhar mais com a Mil por problemas comerciais e mandaram entrar em contato com a Mil. A Mil já diz ao contrário, que eles descredenciaram o hospital porque diz que é um hospital de mau atendimento, o que no meu ponto eu discordo. Com esse laudo em mãos, com essa justificativa, o consumidor não conseguir negociar com a operadora, é possível questionar judicialmente. A gente vai tratar agora do assunto finanças pessoais. A falta de controle sobre o próprio dinheiro é um problema para quase metade dos jovens adultos no Brasil. Giovana e Rafaela estão poupando dinheiro já sonhando com a casa própria. Eu tenho ajuda do meu namorado, e aí a gente estuda junto sobre economia. É difícil, mas eu tive educação já desde pequena de saber guardar minhas quantias e minhas economias com a minha mãe. Mas elas não são a regra. Vitória, por exemplo, trabalha desde os 15 anos como aprendiz e estagiária. Hoje, com o salário de R$1.000, paga a faculdade e ajuda a mãe. O pouco que sobra... Eu penso assim, nossa, eu trabalho tanto, eu estudo tanto. Por que eu não posso comprar uma roupinha, uma comidinha? Acho que eu sou consumista. Aí eu tenho dinheiro e eu falo, ai meu Deus, eu preciso gastar esse dinheiro. Vitória faz parte da chamada geração Z, pessoas que têm entre 9 e 24 anos e que são os primeiros 100% digitais. Ou seja, desde sempre eles cresceram com acesso a muita informação, computadores, celulares, internet e uma disposição para o autoaprendizado, principalmente com os vídeos da internet. Só que todos esses novos recursos ainda não se refletem no jeito deles administrarem as próprias contas. Foi o que mostrou a pesquisa feita com jovens entre 18 e 24 anos em todas as capitais do país. Segundo a pesquisa, 47% dos jovens não fazem nenhum tipo de controle financeiro, por não saber, não ter disciplina ou sentir preguiça. Entre os que trabalham, 65% ajudam nas despesas da família. E entre os que conseguem guardar, a maioria usa a tradicional caderneta de poupança. Talvez porque a expectativa de vida deles é maior, 75% não se preocupam com a aposentadoria. Mas 4 em cada 10 jovens pesquisados já caíram na lista do SPC. E isso preocupa a vida pessoal e a economia do país. Quando você tem algo volátil, um consumo focado no agora, que não se perenize, as estruturas não conseguem ser planejadas. Isso sai muito caro para o país, porque você ativa e desativa e não consegue dimensionar o tamanho da sua planta, do seu varejo, da sua loja. Para tentar alcançar essa geração e torná-los mais conscientes e sustentáveis, a própria Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas diz que está desenvolvendo um novo tipo de aplicativo pessoal, gratuito, para o controle das contas. Nós, dentro da CNDL e do SPC Brasil, estamos reformando o nosso aplicativo, tratando ele e pensando nele voltado a essa nova geração. A seguir, indústrias investem em soluções e novas tecnologias para reduzir o impacto do plástico na natureza. O tribunal determina que Michel Temer volte para a prisão. Eu volto já. Já pensou em investir por mês o valor de uma porta ou de uma janela e conquistar um patrimônio para a vida inteira? Com o consórcio do Sicoob, investindo um pouquinho por mês, você dá partida no seu sonho. São diversas opções de acordo com o que você quer, sem juros e com as melhores condições. Perfeito para você que não abre mão de realizar seus sonhos. E você conta com a solidez do Sicoob, a maior instituição financeira cooperativa do Brasil. Consórcio do Sicoob. Cabe no seu bolso, cabe na sua vida. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado.
Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. Água de Cheiro, a sua loja mais completa da beleza. Perfumes, maquiagens, hidratantes, kits presentes. Água de Cheiro, a beleza brasileira. Avenida Deputado Quintino Vargas, 104. Na Vilela Autopeças você encontra tudo em linha leve para veículos nacionais e importados. Vilela Autopeças, Rua Prata, número 112, Amoreiras 2. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Cheque e limpe mensalmente as calhas e canos expostos. Remova e limpe regularmente o reservatório de água atrás da sua geladeira. Mantenha tonéis, barris e sua caixa d'água sempre muito bem fechados. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho. Novas realizações.